Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Lorde Macabro. Gostando do canal? Então se inscreva para não perder mais nenhum conteúdo. A Escócia também é conhecida por seus enormes castelos medievais. O país parece cenário de um filme de terror. E é nesse cenário que vamos narrar o desfecho do monstro do nevoeiro de Culloden. Depois de vários dias descansando, o velho Sr. Wallace foi informado que todos os seus vizinhos foram localizados mortos naquele amanhecer maldito dentro daquele pântano infernal. Mesmo com todas as cenas em sua memória daquela noite em que se sentiu rodeado por algo muito maligno, com todos aqueles acontecimentos, ele jurou que voltaria àquele lugar para desvendar um mistério que assombrava a todos que moravam nos arredores de Culloden. As autoridades locais advertiram o velho soldado escocês para que não voltasse ao local sozinho, já que os mesmos estavam investigando as estranhas mortes e a forma como aquelas pessoas haviam sido encontradas. Segundo os policiais, as pessoas morreram asfixiadas por entrarem no pântano sem nenhuma precaução e que nada de sobrenatural havia no local. O Sr. Wallace, mesmo assim, retrucou de maneira bem truculenta, dizendo que aqueles policiais estavam fazendo corpo mole. O velho Wallace também percebeu que um acampamento de soldados fora montado em volta da sua velha cabana, provavelmente para investigar aquelas mortes misteriosas. Então, o velho Wallace, remanescente da famosa batalha do campo de Culloden, esbravejou bastante quando um daqueles soldados, com tom de ironia dentro de sua velha cabana, o praguejou com palavras bem maldosas. O soldado dizia que ele estava velho e que os acontecimentos ocorridos no misterioso pântano agora estavam sob a alçada da Guarda Real Escocesa. Mesmo assim, o Sr. Wallace advertiu o Sr. Bayle, oficial daqueles soldados, de que alguma coisa macabra morava naquele lodaçal e que precisava ser eliminada. O nobre oficial Sr. Bayle, o qual o Sr. Wallace demonstrava muito respeito, por notar que o homem era muito astuto e também muito sagaz. Numa determinada noite, o Sr. Bayle, em visita ao velho Wallace, determinou que contaria com sua experiência para saber aonde estava o monstro, mesmo sabendo que o velho Wallace mancava em uma das pernas. Orgulhoso, então, o Sr. Wallace agarrou o velho mosquetão em sua velha parede e apontou em direção à velha janela, vociferando palavras nacionalistas bem audaciosas. Na noite seguinte, então, enquanto o velho Wallace tomava um trago do famoso Scotch dentro de sua aconchegante cabana, eis que ele percebeu que um nevoeiro então começou a se formar nos arredores. Debruçando em sua janela, ele viu uns 5 soldados guiados pelo oficial Bayle saírem em direção ao macabro nevoeiro, que agora já tomava toda a área de sua cabana. Alguns cães começaram a latir por ali, em direção oposta da cabana. O oficial, então, seguiu no mesmo sentido dos vira-latas, para em seguida serem engolidos pelaquela névoa maldita. Wallace ficou perplexo com toda a cena, já que ele sabia que talvez aqueles homens
caminhavam para a morte certa. Então, ele pegou sua garrafa de Scotch e levou à boca para sorver um trago bem generoso. E ao mesmo tempo que fitava o intenso nevoeiro, pois os soldados, junto com o oficial, já haviam desaparecido naquela névoa. Eis que de longe ele ouviu os estampidos de vários tiros, seguidos de muitos gritos. Depois de alguns tragos, o homem não pestanejou. Procurou por ali uma velha lanterna junto com chumbo e pólvora, colocou em sua bolsa envolta em seu pescoço, em seu velho casaco de pele, já que o frio era bem intenso e a noite com certeza seria bem movimentada e talvez bem macabra. Assim que pisou fora de sua cabana, ele já se deparou com a maldita névoa, ainda meio alterado com o uísque, mas com muita lucidez. Principalmente porque agora ele estava determinado a matar o que estava ali, naquela névoa maldita. Cautelosamente, ele foi se embrenhando naquele pântano macabro e fétido. Os passos dados eram lentos, já que uma das suas pernas era limitada. Mesmo assim, ele andava com muita determinação, apesar de tudo. De repente, ele percebeu 3 corpos, e eram os soldados. Com a aproximação da lanterna, ele percebeu que 2 deles estavam com marcas de tiros. Parece que um alvejou o outro de forma equivocada, talvez em função da neblina que havia cegado os tais homens. Já o outro homem não tinha marca de tiros, mas estava com seu rosto todo desfigurado, como se alguém tivesse rasgado com garras. O homem ainda conseguiu balbuciar algumas palavras, mesmo em agonia e com seu rosto todo dilacerado. Wallace abaixou sua cabeça e colocou os ouvidos próximo à boca do homem. Então ele entendeu que o homem o alertou para que tomasse cuidado e que o monstro saía de dentro da lama e era uma criatura muito forte. Wallace então perguntou que fim havia levado o oficial Beiro. Agonizando, o homem suspirou suas últimas palavras, dizendo que a criatura o arrastou para o fundo do pântano e caiu morto. Wallace então ficou atento, já que ele acabava de descobrir só agora que se tratava de uma criatura rastejante. Por isso, ninguém a via. Então esse era o elemento surpresa. Era o que fazia com que a criatura tivesse toda a vantagem. Ele, sabendo disso, então, se agachou ali, naquele lodaçal, e percebeu que no chão a neblina não era tão intensa. Cuidadosamente, ele começou a rastejar ali, mesmo sabendo ele que seria perigoso, mas não havia outra maneira. Sua lanterna estava amarrada à sua cintura, já que não seria possível içá-la, pois isso o deixaria em desvantagem, uma vez que suas mãos ficariam longe de seu mosquetão, pendurado em suas costas. E foi assim por minutos, que pareciam intermináveis. Mesmo assim, ele não arredava o pé, sua coragem precedia. Acostumado com batalhas, ele sabia que ali, naquela noite, aquela história teria um desfecho, pensou ele. Ou eu, ou essa criatura dos infernos vai morrer hoje. Então, um grunhido estranho chegou aos seus ouvidos. Então, ele conseguiu ver, a alguns metros à sua frente, quando a lama parecia ganhar vida num zigue-zague bem macabro, junto com um cheiro insuportável de carniça.
Mesmo assim, ele conseguiu visualizar o que parecia ser a visão do próprio inferno. Um ser horrível, uma espécie de ogro, que parecia devorar os restos mortais de um corpo. Vagarosamente, ele foi se aproximando para perceber que a criatura devorava o corpo do então oficial Bale. Ali mesmo, uma ânsia de vômito apareceu. Então, ele cuspiu o guisado de coelho que havia devorado no jantar. Atônito, ele gritou num misto de coragem e pavor. A criatura percebeu e não demorou muito para tentar atacar o velho Wallace. Agora, pensou ele, é tudo ou nada. Agachado, ele continuou ali, enquanto a criatura se levantou e veio caminhando com passos bem pesados. A grande vantagem de estar agachado era que o elemento surpresa estaria ao seu favor. Mesmo trêmulo e com seu coração batendo muito rápido, ele continuou firme ali, observando o momento da chegada da criatura. Agachado, ele só conseguia ver os pés da besta e, pelo tamanho, assustou e muito o velho soldado. Mesmo assim, ele esperou e esperou pacientemente, com medo, mas muito determinado. Quando ele percebeu que a criatura estava a uns 3 metros, então ele preparou seu mosquetão, apontando para os pés da criatura, levantou a alguns centímetros e alvejou aquela monstruosidade. Ainda vivo, o estranho ogro percebeu que o Wallace estava deitado no lodo e se abaixou também. Mesmo ferido, o ogro tentou alcançar o velho Wallace, que já havia recarregado seu velho mosquetão. Novamente, então, ele disparou mais 2 tiros que atingiram em cheio aquele demônio. A criatura, então, caiu ao seu lado ali, no meio do lodo. Cansado, o velho Wallace então se levantou e içou sua velha lanterna para conseguir visualizar a tal besta. O dia já amanhecia. A neblina desaparecia lentamente para dar lugar àquela cena tão dantesca. Um monstro caído que ninguém imaginaria jamais existir. Um homem corajoso e destemido que conseguiu enfim matar uma das lendas mais macabras, o monstro do nevoeiro de Culloden. Boa noite.